Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Hoje nós estamos abordando a semana de 3 a 9 de junho. Foram firmes e inabaláveis, de Mosias 29 a Alma 4. E antes da gente entrar um pouquinho aqui do que a gente vai continuar conversando, nós temos dois convidados muito especiais aqui conosco hoje. São bem especiais também pessoalmente para mim, que são muito queridos amigos meus. São dos meus pais, mas para mim já são meus amigos, né? Que é a Betinha e o Malaspina. Bem-vindos! Obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. O convite foi da Ana, mas eu que estou agradecendo. São amigos também da minha família, meu pai, nossa, e minha mãe, esses daqui são, nossa, muitos anos. Acho que eu conheci muitas férias juntas, já vimos alienígenas juntos. Uma boa história pra contar. Olha! Será que não era satélite? Muitas Não. Mas que legal. Bom, bem-vindos. Nós já conhecemos vocês, mas agora a gente queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho de vocês para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Bom, meu nome é Betinha, quer dizer, não é Betinha, né? Elizabeth, mais conhecida como Betinha. Eu nasci em Curitiba e nós nos casamos já há 40 anos, que eu já moro 38 anos em São Paulo, né? E nós temos 3 filhas que cresceram junto com elas, são super amigas, né? E temos agora 9 netinhos e nós moramos em São Paulo. Tá bom, eu sou o Malaspina. Peraí, não, gente, ele não é a versão do Helder Uchtdorf brasileiro. Esse é o Malaspina. Essa história rende. É sim a versão do nosso Uchtdorf. É o gêmeo malvado dele. Um do Brasil e um da Alemanha, tá certo? Isso. Bom, eu sou o Malaspina, eu fui batizado na Vila Sônia, imagina. Uau. Fui batizado na Vila Sônia e a minha vida toda frequentei a Vila Sônia. Então já faz muito tempo. Isso foi no milênio passado, é claro. E moramos na Vila Sônia, próximo ao Templo de São Paulo. Servi missão no Sul, no milênio passado também. E o resto acho que a Betinha já falou. Né? É isso. São 3 filhas, 3 mulheres. E se vocês assistiram, acho que 2 episódios, 1 ou 2 episódios atrás, estava a Natasha aqui, que é filha A nossa deles. filha mais velha, é isso, que mora em Goiânia. 3 episódios atrás? Alguma coisa assim. Já estamos muito na frente. Isso mesmo, mas que bom tê-los aqui. E vocês estão aqui também especialmente pelo nascimento de mais uma netinha, né? Parabéns. Obrigado, nascimento da Aurora. A Aurora, tá agora Já faz 2 semaninhas. Isso, é uma gracinha. Quantos netos agora você falou? Agora 9. 9. Completaram 9 netos. Que legal. Que legal. Pois é. Mas nós que agradecemos pelo convite, Claro. É um prazer. Nós somos fãs de vocês, assistimos todos os episódios, vocês são maravilhosas. Obrigada pelo convite. E o trabalho que vocês fazem, muito legal. Muito legal. Desculpa do meu, mas eu sou paulista, né? Então sempre sai, não tem jeito. Não tem jeito. Quem é de São Paulo entende. Mas eu acho que esse assunto que nós vamos falar aqui, né, essa semana, vai bem de encontro com famílias, com os nossos direitos, né, Fiquei imaginando vocês que aí já têm netinhos também, já têm filhos, né, criaram seus filhos, agora têm seus netos, e com a diferença que faz o evangelho, né, na vida de vocês e na nossa, claro, e também um bom governo, né, a gente vai ver aí Mosias que Ensina um pouco, né, sobre essa estrutura que é necessária, Isso. né, num povo. No próprio 29 está falando aqui, né, que ele propõe que sejam escolhidos juízes em lugar de um rei, né, eu acho que a ideia dele realmente era, estamos aqui existem juízes para aplicar a lei, né, e o povo vai se governar a si mesmo, vão se governar, mas a gente tem a lei aqui, a gente precisa seguir essas leis e vamos ter gente digna, né, boa, enfim, eu acho que era essa ideia. Mas aqui na introdução, eu queria ler bem legal. Algumas pessoas aqui do Vencem talvez achem que a proposta do rei Mosias de substituir os reis por juízes eleitos pelo povo foi apenas uma reforma política sábia.
Mas para os nefitas, especialmente para aqueles que viveram sob o reinado do iníquo rei Noé, essa mudança tinha também um significado espiritual. Eles tinham visto como um rei injusto havia influenciado seu povo e estavam muito ansiosos para se verem livres desse tipo de influência. Essa mudança permitiria que fossem responsáveis por sua própria retidão e respondessem por seus próprios pecados. Eu acho legal dessa nova liberdade, né, que eles vão ter, mas também muita responsabilidade, porque antes eles podiam até, tipo, não, mas a gente vivia, né, o rei Noé, foi ele que instituiu essa lei, a gente estava fazendo iniquidade por causa dele, sabe? Por mais que não seja justificado, né, mas aqui realmente, tipo, eles podiam escolher quem eram os juízes, eles tinham o direito de votar agora, né? Então eles estavam muita responsabilidade. É uma responsabilidade ali. Própria que a gente pega quando a gente faz um voto consciente, né? Eu estava ouvindo o podcast do Tyler, né? Que também tem em português, acho que é com legenda, né? E foi muito interessante que ele fez essa associação aí com a guerra nos céus, né? Antes da gente vir à Terra. E como nós escolhemos realmente viver o arbítrio, né? Que esse era o plano do Senhor, do nosso Pai Celestial. E o que Satanás se opôs a esse plano é que fosse como você falou do rei Noé. Não, mas que não tivesse muita escolha, é aquilo, né? Ele que deixou pra gente aqui, então a gente tá fazendo, mas no fim, olha como a gente vê que realmente a humanidade, ela caminha para nós termos a nossa liberdade, para nós podermos fazer os nossos próprios, nossas escolhas, nossos erros, né? Não é interessante isso? Então o Taylor e o Tyler eles fazem essa comparação, né? E aí continua falando assim: certamente o fim do reinado dos reis não significava o fim dos problemas na sociedade nefita. Pessoas astutas como Neor e Anlice promoviam ideias falsas, incrédulos perseguiam santos e muitos membros da igreja se tornaram orgulhosos e se desviaram. Contudo, os humildes seguidores de Deus permaneceram firmes e inabaláveis, apesar do que acontecia ao seu redor. Então a gente vai ver isso, né? A gente vai poder entrar mais nesse assunto e conversar sobre isso e como a gente aplica também na nossa vida hoje, né? Não, é interessante também, como a Ana falou, né? Eu sou uma vítima do sistema, né? Isso. Eu não tenho culpa disso, já foi criado e eu estou vivendo essa situação. Mas por outro lado, quando você faz o bem, também você não teria mérito, né? Porque se você não... também eu só estou fazendo isso porque sou mandado. Então, que mérito eu tenho se eu estou apenas sendo mandado a fazer o bem, né? Se eu estou condenado por fazer o mal, eu também não tenho mérito por fazer o bem, né? Porque eu sou mandado segundo as leis, né? Nossa, é verdade. Tinha pensado nesse lado também. Legal, é verdade. E aí no 11 ele já começa dando essa diretriz ali, né? Vamos então escolher alguns juízes para julgarem este povo de acordo com a nossa lei. Aí a gente reorganiza os negócios deste povo, porque nomearemos como juízes homens sábios que julgarão este povo de acordo com os mandamentos de Deus. Eu gostei do 12, que ele fala: ora, é preferível que um homem seja julgado por Deus do que pelo homem, porque os julgamentos de Deus são sempre justos, mas os julgamentos do homem nem sempre são justos. E isso é muito... É real hoje em dia, não é só daquela época, né? Porque quando a gente tá com aquela... Se a gente já tá com um pré-julgamento, a gente não gosta da pessoa, não é mais fácil a gente julgar pelo errado, né? Julgar mal. Então, é a mesma coisa que acontece com os juízes, né? Quando já tem, às vezes... não é do meu partido, então vou julgar mais ainda, né? Fulano de tal não gosta do mesmo partido que eu, então vou julgar aquela pessoa porque aquela pessoa tá errada no que escolheu, né? Então eu sinto que isso acontece muito hoje em dia também. É totalmente verdade, né? Totalmente atual, né? Totalmente atual. Exato. E aí, no 26 de Mosias 29... ele fala: ora, não é comum a voz do povo desejar algo contrário ao que é direito, mas é comum a minoria do povo desejar o que não é direito. Portanto, observareis e tereis isto por lei, resolver vossos negócios de acordo com a voz do povo. E se chegar o tempo em que a voz do povo escolher iniquidade, então os julgamentos de Deus recairão sobre vós. Sim, então será o tempo em que ele vos visitará com grande destruição, assim como tem até aqui visitado esta terra.
Eu lendo esses versículos com relação à minoria, segundo o que está escrito aí, a minoria escolheria o bem, né? E a maioria escolheria o bem e a minoria poderia escolher o mal. Mas interessante, o que parece que está acontecendo hoje em dia é que justamente está tudo ao contrário, né? A maioria está escolhendo tudo que é ruim, os valores morais, tudo que a gente acredita que é correto. Na verdade, tudo parece que está ao contrário, né? Então, a grande maioria se contenta quando se aprovam-se leis que prejudicam aqueles padrões, aquilo que a gente acredita, e isso é o que, para mim, está acontecendo hoje em dia. Está sendo o oposto, os valores estão perdendo todo o valor. E acho interessante que é bem isso, no 27 ele fala, se chegar o tempo em que a voz do povo escolher a iniquidade, então o julgamento vem. Exato. E me fez pensar muito, né, exatamente isso que você falou da atualidade, e aí eu pensei, por isso que a gente sente tão forte que a segunda vinda está próxima, né? Sim. Porque os julgamentos de Deus estão chegando. Os profetas estão cada vez mais tentando instigar isso na gente, né? Essa urgência, essa preocupação com nós mesmos, com os nossos familiares, da gente ser exaltado em família, né? Que a salvação, como é que é aquela frase? Salvação é um individual matter, como é que é? A salvação. A salvação é individual. A salvação é individual, mas a exaltação é um caso de família. É familiar, exatamente. Então, né, tudo isso não é à toa que Mormon escolheu esses relatos para deixar nas escrituras, né? Não sei vocês, mas assim, eu fico um pouco também meio que para baixo ouvindo isso. Tipo, mas então a gente tá chegando tão próximo da segunda vinda, por que eu vou me expressar? Por que eu vou querer combater essas pessoas que estão votando ou escolhendo, mudando a nossa sociedade? O que vocês têm sentimentos assim similares? Ou o que vocês fazem para combater? A nossa voz realmente importa? A gente deve estar lutando para não ter, sabe, para a gente continuar seguindo as leis de Deus, aborto. A gente continua porque parece que, como você falou, né, nós somos a minoria agora. O que a gente... O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Tem desculpa. Tem uma citação do Elder M. Russell Ballard que ele falou o seguinte, é mais ou menos sobre isso, Ana, que você falou, né? Precisamos lembrar-nos da declaração de Edmund Burke. Para que o mal triunfe, basta simplesmente que os homens bons não façam nada. Precisamos erguer a voz juntamente com outros cidadãos preocupados de todo o mundo, em oposição às tendências atuais. Precisamos dizer aos patrocinadores da mídia ofensiva que já passamos do limite. Precisamos apoiar programas e produtos positivos e inspiradores, juntamente com nossos vizinhos e amigos que compartilham nossas preocupações, podemos enviar uma mensagem bem clara aos responsáveis. Então está bem claro aqui que a gente não pode se omitir, né? Nós temos que nos juntar e tentar mudar o máximo que nós podemos fazer, né? A maioria das coisas a gente não vai poder mudar. Eu tenho uma preocupação muito grande com como que vai ser a vida dos meus netos, né? E dos filhos de vocês. Eu acho que essa é a mesma preocupação que vocês têm hoje, né? Que é exatamente isso que vocês comentaram. Antigamente o que era certo, agora é errado. E se você for combater o errado, ainda você pode ser prejudicada, você pode sofrer uma punição maior ainda, né? Então é uma situação bem difícil hoje em dia. Essa preocupação com os netos e os filhos, né, é real, eu também tenho. E o que me faz, na verdade, ficar um pouco mais tranquilo, né, se é que eu posso usar essa palavra, é que o Senhor escolheu os espíritos mais especiais, mais preparados para os últimos dias, né? Então essa geração, né, os pequenininhos, são a geração mais preparada, mais especial que o Senhor criou. Então é nisso que eu me seguro para imaginar, nossa, se em 2024 está assim, né, o que vai acontecer daqui a 20 anos? Como é que vai estar a moral, como é que vão estar as leis, os governantes, né? Então, o que me faz ficar um pouco mais tranquilo é essa geração ser uma geração eleita, uma geração especial para suportar e até se posicionar com relação a isso tudo que está acontecendo, né? Porque eles vão ter que se posicionar em algum momento. E como a Betinha disse, não quer dizer que nós vamos ganhar todas, né? Mas
temos que nos posicionar. E eu acho importante também que a gente, posicionando, a gente vai conseguir pelo menos trazer algumas pessoas, né, para o lado certo. Sim. Né, se a gente simplesmente deixar acontecer, então por que que a gente está aqui na Terra, né? Por que que a gente veio para cá? A gente veio para passar por tribulações, mas para a gente poder mostrar ao Senhor, ó, tô aqui por você e eu vou até o fim por você. E eu vou levar quem eu conseguir comigo. É isso aí. Né? Me fez lembrar uma escritura em Doutrina e Convênios, que a Ana achou aqui para mim, que é 123:12. Pois ainda existe muita gente na terra, em todas as seitas, partidos e denominações, que é cegada pela astúcia sutil dos homens, que ficam à espreita para enganar, e que só está afastada da verdade por não saber onde encontrá-la. Portanto, devemos consumir e esgotar nossa vida para trazer à luz todas as coisas ocultas das trevas, até onde as conheçamos, e elas são verdadeiramente manifestadas dos céus. Então, a gente aí no próximo ele fala que a gente tem que cuidar com grande diligência, né? Então, também respondendo a sua pergunta, muitas pessoas não sabem onde encontrar, então a gente precisa se posicionar, porque ainda existe muita gente que apoia, né, os mandamentos do Senhor. E também, eu acho que é importante a gente se posicionar por causa dos nossos filhos, né? Eles têm que saber que nós não concordamos com isso. Né? A gente tem que se posicionar, olha, não é assim, nós acreditamos de forma diferente. O profeta falou, as escrituras falam. Então, esse posicionamento também serve como enriquecimento espiritual para os nossos filhos. Perfeito. Não, Não, eu pensei agora que às vezes também eu penso que a gente acha que a gente é a minoria, mas às vezes a gente é a maioria. Mas a minoria é mais alta, fala mais alto. Faz mais barulho. Faz mais barulho. Então a gente acha que realmente todo mundo quer aborto, todo mundo quer casamento homossexual, todo mundo quer fazer um monte de coisa que a gente é contra, porque eles estão vocalizando muito mais do que nós cristãos, né? E eu acho que a gente tem a tendência também ainda, como cristãos, no modo geral, de ainda se dividir um pouco. Não, você é batista, você é isso, você é aquilo. Se a gente for se juntar como católicos, como batistas, como mormons, né, evangélicos, como tudo, nós temos um número muito grande. E a base dos nossos ensinamentos tem muita coisa parecida, né? Então a gente tem que unir forças aí e né, não deixar o mal vencer. Sim, só para clarificar também, eu quero esclarecer. Não, em relação ao aborto, é um assunto um pouco delicado, porque tem muitas situações diferentes. Né? Tem abusos que acontecem, às vezes o aborto precisa ser feito, enfim. Só para deixar bem claro que tem, todas as coisas têm exceção, mas na questão aqui que a Ana está falando, essa banalização do ato sexual, né, em que as pessoas ficam com quem quiser, dormem com quem quiser, e aí precisa abortar porque não se protegeu, enfim. É conveniente, exatamente. Isso, principalmente eu, não sou a favor de um aborto assim, porque, né? Então, para deixar isso bem claro, que a igreja, a gente não está aqui falando em nome da igreja, né? Exatamente. Mas o que eu achei interessante em relação a Mosias 29 é que a gente consegue trazer um pouco lá para a Doutrina e Convênios 134, que tem a revelação sobre governos, né? Então, todas as escrituras aqui se mesclam muito, né? Eu tô ansiosa para estudar Doutrina e Convênios, porque eu amo Doutrina e Convênios. Mas, enfim, em Doutrina e Convênios 134, 1 e 2, ele fala um pouquinho sobre a instituição de governos, né? E fala o seguinte, essa é uma declaração, tá? Feita, vou só dar o resuminho anterior, que fala declaração de crença relativa a governos e leis em geral, adotada por unanimidade de votos na Assembleia Geral da Igreja em Kirtland, Ohio, em 1835. Muitos santos reuniram-se para examinar o conteúdo proposto para a primeira edição de Doutrina e Convênios. Naquela ocasião, deu-se o seguinte preâmbulo a essa declaração. Para que a nossa crença com respeito aos governos da terra e às leis em geral não seja interpretada nem compreendida erroneamente, achamos conveniente apresentar, ao final deste volume, nossa opinião concernente ao assunto. Então, eu gostei até da forma que eles apresentam aqui, né? Para falar, olha, a igreja, ela anda lado a lado com o governo.
A gente não está querendo ser uma oposição, né? Tanto que eles foram perseguidos, enfim, aí a gente já entra em outra história. Mas ele fala o seguinte no versículo 1. Nós cremos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem e que ele considera os homens responsáveis por seus atos em relação aos mesmos, tanto na formulação de leis como em sua execução para o bem e segurança da sociedade. Cremos que nenhum governo pode existir em paz a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, de modo a garantir a todo indivíduo o livre exercício de consciência, o direito de domínio de propriedade e a proteção da vida. Simples e direto, né? E naquela época de Mosias, eles estavam querendo ter um governo justo e, ao mesmo tempo, tinha ainda assim uma contenção, pessoas querendo ir contra, querendo estabelecer reis, querendo ser acima, né? Que é o caso de... Qual que é o nome dele? Anlice, né? Anlice. Então, a Anlice foi uma dessas pessoas que começou a pregar, né, que os sacerdotes tinham que ganhar dinheiro, eles tinham que... Não, você é melhor que todo mundo, tinha que ser sustentado, exatamente. Andar com roupas boas. Isso, tinha que ser melhor que todo mundo, né? Não tinha que servir o povo tinha que te servir. Né? Então aí a gente entra um pouco no que acontece muito nos governos hoje em dia, né? Que as pessoas querem ser de um governo, elas querem participar da política para serem servidas e não para elas servirem o povo, para poder ter uma lei justa para todos, para que todos possam ter igualdade, para que todos possam ter oportunidade de enriquecimento, enfim. Então eu achei muito legal quanto esses capítulos podem ser trazidos para hoje em dia, né? E você falou sobre, no preâmbulo ali da sessão, você falou que foi apresentado, quando eles estavam presos, foi apresentado provavelmente a um grupo de pessoas, né? Interessante que Mosias também apresentou aqui, né? Ou seja, o mesmo princípio adotado lá por Mosias para o povo foi também feito ali quando foi proposta essa declaração, né? Interessante, foi a mesma condição. Porque Mosias não chegou e só falou assim, não, gente, acabou. Não, a gente não vai ter mais, vai ser assim. Ele falou, eu tenho uma proposta. Eu acho que seria melhor com o juiz, porque nenhum dos meus filhos aceitou. Ninguém quis. E eu acho legal no versículo 8 do 29 que ele até fala assim, porque ele estava preocupado com o filho dele, né? Ele fala, sejamos prudentes e consideremos estas coisas, porque não temos o direito de destruir meu filho, nem temos qualquer direito de destruir outro que seja nomeado em seu lugar. Então ele estava preocupado que se eles escolhessem um rei, fosse o filho dele ou outro, essa pessoa poderia estar vulnerável a se tornar orgulhoso, a não querer guardar os mandamentos, né? Então... Que é uma pressão, né? Você ser um líder. A gente conhece até, na igreja já é uma pressão pra gente ser líder da primária, ou então, né, no sacerdócio, na SOC, enfim, a gente tem já é um pouco difícil. Então, quando a gente recebe um chamado, a gente já recebe uma entrevista meio que pra isso, né? Preparando a gente, você tá pronta? E aí, às vezes, vem o esposo também, ou a esposa, né? Você tá pronto para aceitar o chamado junto com o seu marido, junto com, né? Então, a importância de estarem todos unos em propósito e também não cair em tentação, né? Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Quando Mosias estava querendo consultar o povo, né? Ele fala, e diz ali, e ele escreveu ao povo. Eu falei, caramba, como é que ele escreveu isso? Será que ele escreveu um aviso lá e botou ia dizer poste, mas não tinha poste naquela época, na parede? Eu falei, como é que será que ele conseguiu falar com todo o povo escrevendo? Claro que ele não mandou uma carta para cada um, né? Só que ele colocou no mural lá, devia ter um mural de... Eu acho que eles tinham celular naquela época, mas a tecnologia foi perdida. Pode ser, estava nas Américas. Eu fiquei pensando, ele escreveu ao povo, pedir para convocá-los, para perguntar. Eu falei, caramba, como é que será que ele escreveu? Ou talvez ele tenha escrito e mandado as pessoas lerem, o decreto que seria escolhido, se eles preferiam, né? Porque até, se não me engano, na época de Benjamim, né, ele também escrevia, e aí os seus responsáveis iam... Samuel pregava de cima da muralha lá. E aí eles
eles repassavam, né? Sim. Eles liam o decreto, talvez, para uma multidão daquela... Não sei, né? Tô eu chutando. só achei aqui. interessante. É legal. Isso, democracia, só pra né? atrapalhar Daquela um época. pouquinho. Era o jornal daquela época. Era o jornal. Facebook, não, Facebook. Hoje em Ronda dia, quando a gente tem revistinha. qualquer coisa né, que o governo quer anunciar, às vezes eles não fazem também uma... Diário oficial. Diário Talvez oficial. Às vezes. Não, talvez veio da trombeta. Também. Que eles falavam pra avisar quando tinha uma notícia, assim, Eu né? sempre fico de olho nas escrituras. Quando tem alguma coisa assim, fala, não, mas espera aí, deixa eu notar isso daqui. E eu acho legal também, eu não sei, você já... não sei. Só pra esse assunto aí de governos e tal, nessa época, a gente tem que lembrar que eles viviam um governo teocrático, né? Teocracia, né? Então, assim, o rei, ou quem estava liderando, estava diretamente ligado a Deus, né? Seria, por exemplo, assim, um Vaticano hoje em dia. As leis do Vaticano estão ligadas total à religião católica, né? E aqui eles estavam, acho que, querendo fazer essa separação, né? Eles estavam querendo... agora existe o Estado e existe a igreja. Então, os juízes podiam ser membros da igreja, mas não era ligado, né? Então, É que nem aqui em Utah. que nem aqui... É verdade. Tem muitos membros da igreja aqui, Sim. mas muitos membros estão lá servindo em cargos públicos, né? E eu acho legal de falar da diferença, porque pensando assim, no rei Noé, que era um rei iníquo, eles estavam vivendo essa teocracia, mas ele estava distorcendo a religião, distorcendo os mandamentos para poder liderar, né? E aqui ele não queria que acontecesse isso. Vamos deixar a religião, né? A igreja de Cristo puro. Que a igreja Pra não que daí- muda. né? se o governo quiser ser iníquo, eles que então. sejam iníquos, mas a igreja não vai ser distorcida, a igreja não vai mudar. Tanto que ele explica aqui que não podeis destronar um rei iníquo, a não ser com muitas lutas e derramamento de sangue, Isso. pois ele tem companheiros de iniquidade e conserva-se rodeado de seus guardas. Então o juiz não tem guardas, ele não é porque um rei é aquilo, é soberano, uma soberania, né? E o juiz não é assim, o juiz não é para ser tratado assim, ele tá ali para servir o povo, ele não é soberano, né? E o rei não, e que o rei tem que ter toda aquela coisa da vestimenta, do ouro, né? Mas no 40 fala, né, até aqui que mais do que qualquer outro homem, eles estimaram Mosias, porque não consideravam ele como um tirano. Porque o problema do rei é esse, né? Ele pode, no caso aqui de muitos que aconteceram, ele pode, o controle, o poder, a riqueza entra muito na cabeça dele, daí ele perde esse controle, como a Ana falou, ele é iníquo, né? E o juiz não vai ter isso, né? Aquele lucro que corrompe a alma, porque não lhes havia exigido riquezas, nem se havia alegrado. Então Mosias não havia exigido nada de riqueza, não havia se alegrado com derramamento de sangue. Tipo assim, vamos travar uma luta agora para conquistar novas terras. Tudo isso que vai enchendo, né? O homem ali, o rei, uma rainha, que, né? De orgulho. E o que eles colocaram aqui foi um sistema de, eu não sei como falar em português, checks and balances, Que não tem no Brasil. que não tem no Brasil. Não, tô Não brincando, de é poder equilíbrio. judiciário. Tem. Peraí. Eu acho que é judiciário. Deixa eu botar aqui, ó. Né? Porque assim, você falou que os juízes não têm isso, eles não têm essa... Mas pode ser que um juiz se ache o bam. Aqui, ó. E eles... Claro. né? Significa o sistema em que os poderes do Estado mutuamente se controlam. Se controlam. São equivalentes. Legislativo. São equivalentes. Isso. Então, se um juiz supremo, que seria, na verdade, né, o presidente do Estado, o presidente do país, aqui nesse caso, começasse a ficar iníquo ou fizesse alguma coisa errada, ele ia ser julgado por outro grupo de juízes. O Então, legislativo ia julgar aqui, ó, Isso. o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. E o presidente da República tem o poder de veto aos projetos de lei, enfim, aí... É dividido em 3 poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. O judiciário vai julgar, o legislativo vai criar as leis, e o executivo é aquele que faz, executa aí a administração do país, vamos dizer assim, né? Então, é dividido para que haja, como você falou, uma
Com pesos e contrapesos, pesos e medidas? Isso, que não seja equilíbrio, da cabeça né? de uma pessoa, né? Que seja uma coisa, né? Isso, para que haja um equilíbrio, né? Para que não haja um soberano. E a gente viu isso recentemente, assim, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? A palavra impeachment agora é tipo, todo mundo sabe o que é, né? Tanto, se o povo não concorda com quem tá governando, o povo vai lá e pode fazer isso, né? Então, mas então, vamos encerrar um pouquinho esse assunto de governo, pode ser? Ou você tem mais algum comentário? Tem um só. Tem um? Então vai. Um só. Antes da gente ir pra então cima. Vai. É que eu achei legal no Alma 1, 21, que ele fala o seguinte: ora, havia entre o povo da igreja uma lei severa que proibia qualquer homem que pertencesse à igreja perseguir aqueles que não pertencessem à igreja. E proibia perseguições entre eles mesmos. Não obstante, havia muitos entre eles que começaram a tornar-se orgulhosos e a contender acaloradamente com seus adversários. Chegando a bater-lhes, sim, golpeavam-se uns aos outros com seus punhos. E aí eu pensei no dia de hoje, né? A gente tem tantas vezes discussão entre política e eu achei legal que eu nunca li dessa forma esse versículo. Que eles proibiam que perseguissem aqueles que não pertencessem à igreja. Ou né, a gente pode colocar isso, às vezes, para quem não é do seu grupo político, né? Como é que fala? Do seu partido político. Então, da gente, às vezes, trazer isso para a gente também. Não perseguir quem não é do seu partido político. Porque, o que isso mostra? Que as pessoas estão se tornando orgulhosas e por isso, contendendo acaloradamente. Isso tudo vem até o orgulho. Eu achei isso muito interessante, que eu nunca pensei dessa forma, que às vezes quando a gente entra naquela discussão acalorada, assim, até eu já entrei, né, nessas discussões. Quem não entrou? Quem não? E aí é interessante pensar nisso, né? Faltou a Carol. A Carol também é bem apaixonada pelo... E é interessante que, às vezes, falta isso na gente, entender que não cabe a nós tomarmos esse posicionamento. Nós, como membros da igreja, temos que ser pacificadores e não, né, trazer essa contenda. Então, eu achei interessante ler por esse ponto de vista. Não sei se todos concordam. Sim, e é uma coisa bem atual, né? Agora tivemos as eleições há alguns anos lá no Brasil. E nós pudemos ver isso entre os membros da igreja mesmo, né? Nas famílias, né? Nas famílias. E muitos criaram inimizades até, né? Por causa disso. E o Senhor fala que cada um tem o direito, né? Tem o seu livre-arbítrio, né? Para escolher a que lado seguir, né? E mesmo que não seja o nosso, a gente tem que respeitar, né? Exatamente. Não, e se foi mencionado que foi proibido... É porque estava acontecendo, né? Senão não precisava proibir, né? Estava acontecendo entre os irmãos lá, não, mas aquele pessoal ali não é da igreja, não. Não liga muito para eles. Venha, sai da igreja! E eu acho que o interessante é que veio dos membros da igreja. Foram os membros da igreja que começaram né? Sim. E eu acho que às vezes a gente, não só em questão de política, mas em termos assim do evangelho, a gente pode cair nessa armadilha de sermos orgulhosos porque nós temos o evangelho verdadeiro. Né? Na nossa igreja, que nós temos o sacerdócio, nós temos o poder de fazer o batismo, de não sei o que, e a gente acaba deixando isso, né, virar um orgulho. E a gente acaba... Tipo, eu me orgulho da minha humildade, né? Exatamente. Quem sou eu? Sou humilde. Mas acontece até com quem está discutindo com a gente sobre a nossa religião, né? Às vezes, não responder é a melhor resposta, né? Às vezes só... Você não vai entender. Não adianta eu brigar com você que você não está aceitando a minha resposta. Você não vai estar aberto a receber. Então, às vezes, não responder... Talvez não naquele momento também, né? Exatamente. Porque, às vezes, a gente responde de uma forma ríspida e a pessoa vai falar, nossa, ele era membro da igreja e respondeu assim. Então, às vezes, também traz o negativo, né? E olha que interessante no 23, continuando aí, Lelê. Ora, isso aconteceu no 2º ano do governo de Alma, causando à igreja muitas aflições. Olha só, porque vai atingir os membros, a fé, a união dos membros, tudo isso, né? Isso foi por causa de muitas tribulações na igreja, porque o coração de muitos se endureceu e seus nomes foram riscados, de modo que não mais foram lembrados entre o povo de Deus. E também muitos se afastaram do meio deles. Ora, isso era uma grande provação para os que permaneciam firmes na fé,
Não obstante, foram firmes e inabaláveis na obediência aos mandamentos de Deus e suportaram com paciência as perseguições que acumularam sobre eles, né? E tá aí a tema da semana, né? Foram firmes e inabaláveis na obediência aos mandamentos, né, de Deus, mas firmes e inabaláveis. E eu fiquei pensando que, ao mesmo tempo que estava tendo essas dissensões, então, né, dentro da igreja, que é essa questão aí do que eles concordavam e que não concordavam, e eu fico imaginando a gente hoje, né, com os nossos líderes governamentais aí, e o que a gente discorda, e eu fiquei pensando que, assim, por mais que nós às vezes tenhamos líderes, né, estaduais aí, nacionais, que nós não concordamos com as crenças, com as filosofias, qual a diferença que vai fazer na nossa vida pessoal? Mesmo. Qual a diferença que vai fazer o novo presidente da República de partido X, de partido Y na sua vida? Você votou lá pelo seu, que você, né, falou, esse aqui segue os meus valores, pelo menos parece, que é o que a igreja também nos aconselha, a gente não como é que fala? Se abster. Não se abster disso, porque, na verdade, aqui o voto no Brasil é obrigatório. Sim. Aqui nos Estados Unidos não é, né? Então, tem muita gente também que, uns anos atrás, até a igreja se posicionou sobre isso aqui, porque muita gente não tinha votado aqui no estado de Utah, prefere ficar mais assim, né? Mas então a igreja fala que nos aconselha. Mas qual será a diferença? É o presidente X, é o presidente Y. Qual vai ser a diferença na nossa vida pessoal? Eu acredito que, não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta, mas eu acredito que às vezes a gente... É que você falou do presidente, talvez você queira dizer de modo geral. Desculpa, do prefeito, do governador. Porque às vezes um erro que a gente comete, quando a gente falou dos 3 poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, às vezes a gente dá muita importância ao presidente, né? Na eleição do presidente, polariza as opiniões, né, como nós falamos aqui da discussão e tal, mas nós esquecemos que quem votam as leis são os legisladores, são os deputados ou coisa do gênero, né? Então nós temos que ter cuidado na escolha dessas pessoas, que eles sim vão votar leis que nos protegem, que seria bom para o evangelho, pregação do evangelho, liberdades individuais, seja o que for. Então, esses legisladores, nós temos que tomar muito cuidado quando escolhemos, porque eles é que vão escolher ali a nossa vida diária, né, mais ou menos, né, vamos dizer assim. De repente, algo que ele aprova lá ou sugere possa ser contrário ao evangelho ou contrário à nossa família, né? Levando isso ao extremo, é claro. Mas realmente é verdade, né? Como é que esse coisa toda política afeta a vida da nossa família, né? É interessante, mas afeta. E eu acho que afeta se a gente deixar também, sabe? Eu acho que em período de eleição a gente tende, né, a não falar e né, não, eu acredito nisso, tem que ser esse, tem que ser esse. Tá, mas depois que o candidato X tá lá, acabou, e a gente ainda fica de mágoa com a nossa prima, com o nosso vizinho, que daí isso realmente vai sentido, afetar, né? E vai afetar o nosso bem-estar, né, emocional, que a gente vai ficar com aquele rancor, é que nem perdoar alguém. Quando a gente perdoa alguém, faz mais bem pra gente do que pra outra pessoa, né? Então, pode afetar a nossa vida pessoal se a gente deixar. A gente tem que, né? Como é que eu vou ao templo, né, se eu tô... E pra mim, a palavra-chave ali do que ela leu no 24 é que os nomes foram riscados. Né, isso a gente já aprendeu nos outros capítulos, que é a excomunhão. Né? Então, a discussão levou à excomunhão de membros da igreja. Que pesado isso! Como é importante a gente ser pacificador e não contentador, né? Porque chegaram a bater, né, se baterem, se golpeavam com seus punhos, e assim, ficou uma coisa bem calorosa. Porque o que eu refleti, o que eu pensei, é que independente de quem... Claro, como concordo plenamente com o que o Malaspina falou, né? Que a gente tem que escolher. Mas se eu escolhi o X, candidato X, né? Deputado, a senador, enfim, e ele não foi eleito, a minha vida tem que seguir para frente, como a Ana falou. Sim. E eu vou continuar seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. E isso vai transformar a minha vida e a vida da minha família. Eu vou continuar firme e inabalável na obediência aos mandamentos de Deus. Porque... é isso que vai fazer a diferença na minha vida. Sim. Seja candidato X ou Y,
eu vou continuar, é o que vocês, né? Eu, no começo eu até falei, vocês criaram filhos, agora netos, né? E seguem firmes no evangelho, passaram vários aí políticos, né? Vários mandatos de presidentes, senadores, de deputados federais, enfim, prefeitos. E vocês continuaram prosperando na vida de vocês, né? Nos ensinamentos dos seus filhos. Por quê? Porque vocês mantiveram o evangelho dentro do seu lar. Vocês pagaram seus impostos, né? Isso é muito importante. Cumpriram com seus... Eu tô falando porque eu sei que eles pagam, tá, gente? Obrigada. Como que você sabe? Eu vi lá na folhinha, tô brincando. Acho que, enfim, já conversamos sobre isso, sobre essas coisas de cumprir a lei mesmo, né? E como a gente apoia, como a gente tem que fazer, né? Não importa, a gente tem que fazer. Então, achei interessante que eles falaram. É uma das nossas regras de fé, né? Exatamente. E fala que, pela obediência aos mandamentos de Deus, suportaram com paciência as perseguições que se acumularam sobre eles, né? Porque a Lele até comentou de Anlice, né? Então, essas perseguições que a gente vai ver que também, né, que aconteceram, que Anlice foi um homem iníquo, né? Assim, por quê? Porque ele queria para ele. Ele queria riquezas, ele queria poder e controle para ele. Mas os seus seguidores o fizeram rei, né? E tiveram guerras por causa disso. E então, davam dinheiro para ele, né? É isso que eu não entendo. Eu tava lendo, eu falei, mas como assim? Ele tá pregando que ele quer dinheiro e as pessoas dão dinheiro para ele. É porque distorce tanto, distorce tanto. E na verdade, Anlice, ele foi inspirado por Neor, né? Neor. Ele foi inspirado por Neor, que aqui no começo, em Alma, capítulo 1, a gente lê um pouquinho dele. E ele faz exatamente isso. Ele tá pregando o que ele chamava a palavra de Deus, mas distorcendo, né, e com que o povo queria ouvir. E aqui a gente é a primeira vez que a gente como eu falo, introduzido? Apresentado. Cadê o nome das artimanhas sacerdotais, né? Aqui no capítulo 12 fala que Alma disse, eis que essa é a primeira vez que artimanhas sacerdotais foram introduzidas no meio deste povo. E daí ele tá falando com Neor. E eis que tu não somente és culpado de artimanhas sacerdotais, mas também de teres tratado de impô-las... de impô-las pela espada. Porque ele acabou matando Gideão lá atrás. Desculpa, pulei totalmente isso. A gente pulou bastante. É que não dá pra cobrir tudo, tem tanta coisa nessa vida. Obrigada. Mas Gideão ajudou eles a fugirem não, a serem libertos lá com o rei Lime, né? E aí Gideão foi contrário, né? Ele era um sacerdote dele, né? Parecia que ele era líder de Neor, né? E ele falou, você tá fazendo errado. E aí ele, numa discussão, matou com a espada. Porque ele era mais fraco, mais velho já. E aí Neor foi levado para os juízes, por quê? Porque lá não podia, né? No 17. Não podia mentir. Porque eles eram punidos, se descobertos. Não, mas olha, no 17, Laís, na verdade tá falando assim, que eles não atreviam a mentir, porque eles eram tão assim, espertinhos, que eles não se atreviam a quebrar as leis dos homens, para eles não poderem ser pegos e presos nesse sentido, mas eles distorciam as leis de Deus e os mandamentos. Então aqui é isso que ele está falando, que essa é a definição de artimanha sacerdotal. Aqui no 16 ele fala assim, ó, não obstante, isso não pôs fim à difusão de artimanhas sacerdotais na terra, porque havia muitos que gostavam das coisas vãs do mundo e continuavam a pregar falsas doutrinas, e isso faziam por causa de riquezas e honrarias. No entanto, não se atreviam a mentir por temor à lei, pois os mentirosos eram punidos, né? Mas, consequentemente, alegavam pregar de acordo com a sua crença. Por quê? Porque existia uma lei que, se você pregasse de acordo com a sua crença, você não poderia ser, digamos, culpado de nada. Não, eu acredito nisso e estou pregando isso. Que é a sua liberdade religiosa. A minha liberdade religiosa permite que eu pregue esses princípios. Mesmo que contrários, né, ao evangelho. Então, mas eu estou apoiado na lei que me permite fazer isso. Artimanha sacerdotal. Artimanha. Jeitinho, tô brincando. Eu vi... Então, mas é porque Neor foi morto.
E daí imagina, né? Neor foi morto, maravilha, né? Mas... Porque levaram ele pra alma, né? Falaram, esse daqui acabou de matar Gideão. Sim. Você tem que puni-lo. Claro. E aí ele puniu. Aplicou a lei. Não, então, mas aí talvez o povo pode ter pensado, nossa, acabou o mal, né? Mas aí logo em seguida vem... Mas não, anuncia. tanto é que aqui no 24 que você leu, o coração de muitos se endureceu, só por causa do que Neor fez, né? E tem um aqui que eu queria ler pra vocês. Que era um anticristo, né? Anticristo, porque tudo que vai de encontro, tudo que vai contra Jesus Cristo, ou que diz que não precisa de uma salvação, que tá tudo certo, comeis, bebeis, não... né? E como é que é? Porque amanhã morreremos. Exclui Jesus Cristo, porque não é isso. Porque a gente precisa de Cristo para nós podermos nos arrepender, porque ele já pagou por nós. A gente tem um caminho. Então, quando você tira isso e você diz que não precisa, entendeu? Se arrepender, tá tudo certo. No último dia tudo Se isso certo. te faz feliz, não é um pecado. Então Neor era um anticristo. Importa que está no seu coração. Essa é a artimanha sacerdotal, não sei se é do momento, mas o que a gente ouve. Você está feliz? Não tem problema, pode continuar, tá tudo certo. E eu gostei muito nesse livro que a gente faz referência bastante, né? O livro de Mormon Feito Mais Fácil, do David Ridges, ele tá falando de artimanhas sacerdotais, né? E ele tá falando assim que seria muito imprudente da gente se a gente referisse a artimanhas sacerdotais só em questão à religião, sobre os nossos líderes religiosos, sobre pessoas que estão em cargo de liderança em religiões diferentes. Mas que, num senso geral, isso também se aplica a Hollywood, televisão, ou qualquer produtores de mídia que estudam o que as pessoas querem ouvir, que são ao contrário das leis de Deus, e daí produzem esse conteúdo e fazem, né, ficar popular e ganham dinheiro com isso. Aqui em segundo Nef 26, 29 ele fala, né? Pois eis que a artimanha sacerdotal é o homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Então, é exatamente isso que a Ana falou. Então, não é só na igreja. Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as crianças também, né? Que, às vezes, as pessoas... personagens, né, demonstram no YouTube, por exemplo, ou em outros programas, uma coisa tão simples, tão pura, mas por trás daquilo, você está levando a criança a praticar, a querer determinados brinquedos, a querer fazer determinadas coisas que não é o correto, comportamentos que não são corretos, né? Então é exatamente o que a Ana falou agora. E é de pouquinho em pouquinho. Eu lembro que quando saiu aquele novo filme do Buzz Lightyear, né, que eles introduziram um casal gay, né, pela primeira vez. Eu falei assim, se você assistiu o filme, eu assisti antes de, né, determinar que minhas crianças assistam ou não. É super inocente. Eu nem sei se... Acho que eles dão um selinho. Não é nada assim... super explícito, entendeu? Mas é de pouquinho. A ideia é parecer totalmente natural. Totalmente aceitável. E as crianças, coitadinhas, elas vão ver aquilo. Não entendem, É normal, eu tô vendo, sei lá, né? Parecer totalmente natural. Não, então, tanto é que teve uma vez que o meu filho, o LJ, ele tava assistindo um desenho e eu deixei ele assistindo, o que é super perigoso, né? Porque daí quando eu passei na frente da TV, eu vi que tinha um casal de 2 homens assim, abraçados. Aí LJ, a gente precisa desligar. E era um desenho assim, tipo, pintado, sabe? Desenho. A gente precisa desligar, isso não é certo, eu expliquei pra ele, e ele falou, mas mãe, eles são só irmãos, você vê a inocência da criança, tipo, ele achava que eles eram irmãos, né, mas é uma coisa totalmente, que agora pra ele com 5 anos, ao invés de uma coisa, ele viu como uma coisa normal, são só irmãos, mas aquela ideia vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e daí vai, e a mídia vai só piorando daí. Esse é o propósito. Esse é o propósito, vai ensinando. Foi só um abraço, é só como se fossem irmãos, e daqui a pouco vai ser um beijo, daqui a pouco vai ser... É o amor, né? Vai parecer natural, vai parecer aceitável. Mas também não só as crianças, eu acho que a gente mesmo, como a Ana falou, adultos também. Às vezes você começa a seguir uma determinada
como é que se diz, uma socialite, e você começa a se comparar a ela, você achando que a vida dela é perfeita, que o mundo dela é perfeito, que ela é maravilhosa, e não é a realidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com isso. Mas lembrando que nessa questão de relacionamento homossexual, a gente não tá dizendo nada contra a pessoa que tem esses sentimentos, que tem essa vivência, mas aqui o que a gente está falando é em relação a agir com esse sentimento, né? A gente aprende pela declaração da família, proclamação ao mundo, que o relacionamento é entre uma mulher e o homem, né? Casal que são de sexos opostos. Então, na nossa crença, a gente deixa bem claro que não deve ser ensinado o que é diferente disso, né? Porque quando a gente começa a ensinar desde cedo essa ideia sendo algo natural, que de fato não é imposto por Deus, começa a instigar já na criança, no adolescente, que isso é normal, que isso deve ser comemorado, celebrado, quando não é. E a gente sabe que nós temos alguns seguidores até que já relataram no nosso Instagram, no YouTube, que tem esse desejo, essa vontade pela mesma orientação, mas vivem e fazem de tudo para permanecerem firmes e não agir de acordo com esse sentimento. Porque eu entendo que é o mesmo sentimento que a gente tem por qualquer outra coisa, qualquer outro pecado, né? De às vezes querer trair um esposo, ou de às vezes querer beber uma bebida alcoólica, ou de às vezes uma droga. É um sentimento que está ali dentro da gente, né? Então é assim que eu vejo. Não estou dizendo que é um pecado você ter sentimento, mas às vezes é só o fato de agir sobre eles, tá? Cuidado, Bruno, hein? Cuidado, tenho vontade de trair meu esposo. O que é isso? Não, mas sabe o que eu pensei enquanto você estava falando? Não só em relação a isso, mas, por exemplo, hoje, filmes ou seriados que a gente assiste sempre tem uma traição, pessoas matando, e a gente acaba celebrando e torcendo pro vilão. E tipo, não, ela tinha que trair mesmo, porque eles se amavam, né? Então, é pra tudo que essas coisinhas... muito bem. Eu já falei pra vocês. Mata ele mesmo! Faz tempo que eu não falo isso, mas o meu bispo, que ele era o conselheiro do bispo na época, ele me chamou pra fazer um discurso sobre a novela. Vocês não lembram? Eu lembro desse discurso. Você lembra? Eu lembro. Como assim? Imagina meu pai e minha mãe lá olhando. Mas tá certo, bispo, eu te agradeço, viu? Porque a partir dali eu realmente aprendi isso. Nossa, peraí, mas eu tô torcendo porque ela não é feliz com ele. Então por que o outro dá tanta atenção? É isso, vai. Exato. E também, assim, a mídia, ela não mostra as consequências das escolhas, né? Que é isso, né? O inimigo, o adversário, ele quer prender a gente e ele quer prender, mas assim, tá preso lá, tchau. Você tá sozinho, Não mostra as consequêncis, né? Quando o Senhor tá sempre conosco. Nos mandamentos quando a gente passa por provações, coisas difíceis, o Senhor vai estar do nosso lado do começo até o fim. O inimigo não, o adversário ele te prende e ele não tá nem aí pra você, porque ele não vai estar do seu lado pra te consolar depois, e as consequências vão vir. Então a mídia não mostra isso, as consequências de ter ímpeto, quer falar como é que é? De ter o ímpeto de agir em alguma fraqueza que a gente tenha, né? Então, eu acho que isso é importante, que a Betinha falou da socialite, essas coisas, né? Mas a mídia não mostra pra gente as consequências de algumas escolhas também erradas, né? Aí, depois de tudo isso, né, Laís, a gente começa... Na verdade, no primeiro momento que eu falei de Anlice, eu tava querendo falar de Neor. Que agora a gente entra com Anlice. Mas você vê o quanto uma pessoa que começou lá a causar... né, o Neor, por mais que ele foi morto, eles, né, falam, fica quieto, Neor, você não vai mais causar contenção. Teve gente que se inspirou, e daí Anlice, daí só deu treta. Não, interessante que o Neor, ele foi declarado culpado, ele foi condenado, e ele foi lá e admitiu, não, realmente eu pisei na bola, não, eu inventei um monte de coisa, isso é realmente coisa... Aí ele acabou morrendo, né? E aí, algumas pessoas, não, estava certo, não, ele inventou, não, era verdade. A gente concorda, então é difícil. Eu tenho porque era mais fácil. Eu tenho até uma historinha rápida da missão, posso contar? Rapidinho.
Eu estava servindo em Londrina e batendo em portas com o meu companheiro e eu, batemos lá, tocamos a campainha de uma casa e a casa era alta, tal, e nós vimos uma pessoa sentada lá em cima no que parecia ser uma cadeira de rodas, né? Um rapaz novo, tal. Aí ele pediu pra gente entrar, a gente começou a conversar, aquela coisa toda, ficamos amigos dele, demos algumas palestras, tal. E ele contou uma história que eu nunca esqueci, isso já faz muito tempo, que eu não vou nem dizer quanto tempo faz, mas faz tempo. E ele falou assim, antes de eu me acidentar, tive um acidente de moto, se eu não me engano, eu costumava ir no sítio do meu tio, que tinha lá umas cavernas. E gostava de ir lá, e eu gostava de fazer tipo escultura, pegar uma faca, fazer uns bonecos lá, e largava lá, só por lazer, vamos dizer assim, deixava os troços lá. Passou sei lá quantos anos, alguém achou a caverna com os troços que ele tinha feito lá de 20 anos antes. Tudo meio antigo, assim, né? O que o pessoal fez? Achou que aquilo era uma descoberta de imagens e tal, na cidade. Arqueológica. Não sei se é arqueológica, não sei se coisa de religião arqueológica, mas deve ser, né? Tem a ver, tem a ver. Não, mas eu não entendi imagem como. Ele fazia algumas bonecos, uns negócios que eu nem sei o que, ele não explicou exatamente. Certo. Mas ele fazia os troços, deixava lá, voltava lá outro dia, fazia outro, se acidentou, passou 20 anos, o pessoal achou o negócio, as imagens. E o pessoal começou a venerar, iam lá na caverna acender vela e tal. E aí ele ficou sabendo, ele foi lá, levaram ele lá, e ele contava para as pessoas, pessoal, fui eu que fiz isso aí. Isso não existe. Ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava. Não, você está fazendo blasfêmia, você está fazendo blasfêmia. Eles queriam acreditar, exatamente, que aquilo tinha sido encontrado. Ele cansou de dizer para as pessoas, ele contou isso para nós. Cansou de dizer para as pessoas que aquilo era o que ele fez, mas ninguém acreditava nele que tinha feito os negócios. Nossa. O Neor foi mais ou menos parecido aí. Interessante isso, né? Verdade. As pessoas acreditam naquilo que eles querem, né? Difícil. Nossa. Mas aí, né, os anglicitas, eles entram aqui na história, né? Que eles se dividem, né? E aí, eu achei interessante que ele fala que eles fizeram um sinal em si mesmo para poder falar, olha, eu sou, né, eu sou contrário a vocês, né? E lembra muito que a gente aprendeu sobre os lamanitas terem recebido um sinal para poder diferenciar dos nefitas. E aí... Que interessante, né? Eles eles querem ser tão contra a igreja que eles querem se, destacar. A gente é diferente de vocês. Não quero nada né? Eu não quero nada vocês. Parecido. E a gente vê muito isso, assim, as pessoas que se afastam da igreja... já começa a fazer tatuagem, muda o cabelo, faz isso, faz aquilo, já querem, não querem ter nada a ver, né? Então, eu tenho até eu posso mandar o link no nosso Instagram, tem um artigo que eu achei que chama O Narcisismo de Neor, a influência de um renegado popular. Só tem na Liahona em inglês, então eu fiz aqui uma tradução bem... né, e ele fala o quanto esse legado de Neor teve peso, né, e acabou acabou influenciando Anlice, e daí eles se nomearam Anlicitas, e ele fala assim... compare a mudança externa dos Anlicitas com a mudança interna de outro povo do livro de Mórmon. Mórmon novamente usa a palavra distinto, lá em Alma 23, mas dessa vez para capturar a transformação espiritual dos anti-nefileitas. Por gerações, eles são lembrados como sendo tão convertidos ao Senhor que nunca se afastaram. Eram conhecidos pela sua reforma interna, pelo zelo para com Deus, né? E aqui eles estão fazendo uma transformação externa. Eles querem... E daí tem uma citação também que eu adorei, que é do Elder Bednar, que ele está falando sobre a individualidade. As modas e tendências do mundo frequentemente promovem uma falsa individualidade que nada mais é do que uma conformidade externa superficial e curiosa. A verdadeira individualidade é produto da espiritualidade, não é função de bugigangas ou ornamentos presos ou pendurados em partes do nosso corpo.
A base espiritual da individualidade nunca é mais evidente para mim do que quando adoro na casa do Senhor, e todos estão vestidos com roupas brancas semelhantes e parecem essencialmente iguais. Nesse cenário não são necessários modismos ou declarações de modo. A unidade e a uniformidade da aparência externa no templo permitem que o espírito individual brilhe. Esse, irmãos e irmãs, é o único tipo de individualidade que realmente importa. Ótimo. Não é? Porque isso é interessante, só fazendo uma relação ao povo da igreja, né, o povo do Senhor aqui, eles continuaram firmes, né, mesmo em meio a perseguições, né, e é isso que você falou, eles eram humildes de coração, né, fervorosos dentro deles, e eles continuavam com essa esperança, né, então, botando em contrapartida o povo aí, os anlicitas, né, que precisavam de tudo isso para mostrar que eles são diferentes, né, o povo do Senhor continuou a humilhar-se, né, aqui no 13, olha, isso era um grande motivo de lamentação para o povo, tudo isso que eles passaram, né, socorrendo os que tinham necessidade, enquanto outros se humilhavam, socorrendo os que tinham necessidade de seu socorro, repartindo seus recursos com os pobres e necessitados, alimentando os famintos e sofrendo toda a espécie de aflições por amor a Cristo que haveria de vir, segundo o espírito de profecia, aguardando ansiosamente aquele dia, conservando assim a remissão de seus pecados, estando cheios de alegria por causa da ressurreição dos mortos, de acordo com a vontade e poder e libertação de Jesus Cristo nas ligaduras da morte. O quê? Não, gente, você só falou a versículo 15. Desculpa, no 4. Qual capítulo que tá? Alma 4. Assim, para ajudar a fechar, que o povo, povo de Cristo, eles continuaram firmes, né? E é muito interessante como eles, Neor, Anlice, eles pregam contra Cristo mesmo, eles são anticristos. E quem realmente tinha o espírito, né, humilde, tinha essa confirmação de que Cristo ia vir, de que eles estavam ali aguardando a vinda de Cristo. Eu fico imaginando, somos nós. O mundo vai falar um monte de coisa, né? Nossa, mas esse Cristo não vem, né? Porque a segunda vinda dele não tem mais. E quem é Cristo? Para quê? Né? Ele foi só um pacificador. Assim, as pessoas já estão mudando e a gente não. A gente tem essa certeza de que ele vai vir e que a gente, né, quer permanecer. Como é que fala aqui, ó? Na remissão, né? Aguardando aquele dia, conservando assim a remissão dos nossos pecados, né? Estando cheio de alegria, porque a gente sabe que Cristo vai voltar, nós temos essa certeza, e vão aparecer anticristos, né? Estão aparecendo. Sim. Que vão causar contendas, que vão incitar no coração do povo, né? E a gente viu aqui muita gente saindo da igreja, houve uma dissensão, e isso vai continuar acontecendo. Mas eu me apego muito no presente. Nelson fala também, né? Apesar de a gente estar chegando nos últimos dias, realmente, nós estamos nos últimos dias, e não vai ficar mais fácil, mas nós vamos ver muitos milagres. Né? Eu me apego muito a isso. Parece meio doido a gente pensar nisso, que nós pensamos, como assim, ter milagres? Olha tudo que está acontecendo lá fora. Faixa de Gaza, Israel, né? Enfim. Mas eu tenho essa certeza, né? Que nosso Salvador, ele vai voltar e que nós precisamos permanecer firmes, né? E nos posicionarmos mesmo para as pessoas. Porque tem gente que ainda acredita, como a Ana falou. Muita gente acredita. Somos a grande maioria, se nós colocarmos para fora, né? Defendermos a verdade e a retidão. Permanecermos firmes e inabaláveis, né? Como é o título da aula. Então, gente, muito obrigada. Acho que essa discussão foi... Pois é. Então, ótimo. Pois é. Alguém tem mais alguma coisa que a senhora queira falar? Posso falar só favor, uma citação do presidente Haroldo Billy. Ele falou o seguinte... Só pegar. Se vocês permanecerem firmes no que é direito, a despeito da zombaria da multidão e até da violência física, serão coroados com felicidade eterna dos bem-aventurados. Quem sabe se novamente em nossos dias, assim como na antiguidade, algum dos santos ou até mesmo dos apóstolos podem ter que dar a vida em defesa da verdade? Se essa hora chegar, queira Deus que eles não recuem. Forte, né? Então,
temos que permanecer firmes e não segurar na barra, mas agarrados na barra, né? Para poder ser uma dessas pessoas que quando o Senhor voltar, nós estejamos felizes, né? E não pesarosos com a volta do Senhor. Com certeza, né? Encerrou com chave de ouro, né? Não, só fala que... Exatamente, e a Alma ficou triste com tudo isso que estava acontecendo, né? Porque ele era ali o juiz agora. A gente estava falando de Mosias, mas a Alma se tornou o juiz e também ele vai sair do cargo, né? E vai entrar outra pessoa e ele vai focar no ministério dele, que a gente vai ver na próxima semana. O importante é que o Espírito não abandonou. Isso, era isso que eu ia falar. Perfeito. Perfeito, obrigada. Eu já tinha até esquecido. Porque ela falou, isso mesmo, obrigada, Lelê. É que eu sabia que você estava seguindo ali. Eu não sei, eu já devaneei. Isso mesmo, mas o Espírito do Senhor não abandonou. Obrigada. Que o Senhor não vai nos abandonar, né? Obrigada, Betinha. Obrigada, Mama Spina. Ótimo, nós que agradecemos. Foi maravilhoso. Obrigada. Foi ótimo participar. Obrigada pelos comentários, citações, eu amei. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Então, bom, que vocês fiquem com esse sentimento tão gostoso que a gente teve aqui e que possa ser realmente um complemento do estudo de vocês. Comentem aqui, comentem no nosso Instagram, dê like e compartilhem com seus amigos também, tá bom? Obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.